em algumas igrejas há um enorme desafio dos líderes e pastores de conseguir liderança masculina. Tá? Nós temos muitas mulheres prontas para liderar ministérios, mas temos poucos homens para liderar ministérios. Você sabe quem que deveria estar orientando os adolescentes dessa igreja? Homens maduros, que sirvam de modelo de masculinidade para os adolescentes. Você sabe as crises que alguns adolescentes vão ter com a sua sexualidade são resolvidas quando eles encaram homens que são maduros e sexualmente bem resolvidos. Mas os homens estão ausentes. Basicamente você tem mulheres ministrando na igreja. Sabe que a orientação bíblica quanto a esse assunto, os homens mais velhos devem servir de modelos para os mais novos. As mulheres mais velhas devem servir de modelo para as mais novas. Nós precisamos mais de homens líderes que exerçam um papel de produtores dentro da igreja. Homens e mulheres, homens que sabem muito bem qual é a sua identidade, que deixam um legado de maturidade, de liderança e desenvolvimento dentro da igreja. Ao invés de sermos pessoas que apenas observam como a igreja funciona, nós deveríamos ser pessoas que estão criando ministérios, cultivando ministérios, liderando pessoas, orientando pessoas, sendo exatamente aquilo que Deus chamou para que nós fizéssemos. O ideal é que nós sejamos o contrário daqueles caras ali. Ao invés de sermos somente duros e somente delicados, nós deveríamos ser duros e delicados. Ser como Jesus é isso, ser duro e delicado. Duro ao defender o fraco e o oprimido. Sabe, aquele que não é tratado, a defender o pobre, a lutar pela justiça e pela misericórdia. Duro e honrados quando nós competimos nos nossos negócios, nós competimos para alimentar uma família. Duros na defesa da verdade, firmes no combate contra os erros e contra os falsos ensinos. Duros com os teimosos, com os covardes que se aproveitam dos outros. Duros para criar segurança e proteção de que as nossas mulheres e as crianças necessitam em um mundo desfavorável. Mas também delicado. Delicado para consolar o machucado, para incentivar o rejeitado, para ensinar o ignorante. Delicado com a esposa, cuidando dela, amando como Cristo amou a igreja, com as crianças também, demonstrando sentimento pelos seus filhos, dizendo que os ama, dando um beijo neles, dizendo que os ama com frequência, reforçando a confiança de que você os considera verdadeiros presentes de Deus. Sabe, você deve ser delicado com aqueles que estão quebrantados pelo pecado e que precisam de um conselho de ajuda. Você deveria ser o cara que é duro e delicado, que está presente junto da sua família e da sua igreja para ser aquele que vai consolar, liderar, abençoar, fortalecer. Eu conheço senhores de 60 anos que precisam ser repreendidos pelos seus filhos, pelas suas filhas, porque são bobos todos e parecem adolescentes aos 60 anos. Para começar, para você ser o cabeça da sua casa, você não pode ser só duro, não só delicado. Você precisa ter um padrão de masculinidade. Jesus é esse padrão. E aí você vai ter alguns modelos em Cristo que são interessantíssimos aqui. Primeiro, como Criador de todas as coisas e Redentor de todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo é o provedor da sua esposa, a igreja. Lembra que Paulo diz aos Efésios: maridos, amai as suas esposas como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Ele se sacrificou por ela, ele morreu por ela, ele entregou a sua vida por ela, a fim de santificá-la, preservá-la, a fim de torná-la pura para si mesmo. Então, Cristo fez tudo para prover o suficiente para o bem-estar da sua igreja, da sua noiva, da sua esposa. Mas à frente ele vai dizer que o marido deve amar a esposa como quem ama do seu corpo e cuida dela, que você deve cuidar e preservar dela. Sabe, a sua esposa precisa, quando você estiver namorando, você já tem namorada, suas esposas precisam da confiança e segurança que somente vocês podem dar. Elas não podem ter dúvidas de que vocês vão cuidar dela de fato. Vocês devem estar dispostos a sacrificar o seu bem-estar, a sacrificar o seu próprio ego, sabe? Para o bem-estar, para a segurança da sua esposa. Cristo, como aquele que é firme na sua luta contra o pecado, vocês podem ver quando ele precisou repreender fariseus, quando ele precisou ser duro com cambistas do templo,
não foi ausente, ele não foi covarde, ele não teve nenhuma atitude, insegura. Ele foi muito resoluto e firme nas coisas que eram certas. Você deve fazer a mesma coisa. A sua esposa e seus filhos precisam de um homem firme, que saiba exatamente o que é certo e errado, e esteja disposto a lutar por isso, que luta pelo bem-estar da sua família. O Senhor Jesus também era alguém muito decidido quanto às coisas que ele deveria fazer. Quando você lê os evangelhos, você encontra o Senhor Jesus Cristo decidido a ir para a cruz. Não implicava que consequências isso traria para ele, mas era o plano de Deus para ele, era o projeto de Deus para ele, e ele resolutamente cumpriu o plano de Deus. Assim também, você deve estar muito consciente do seu papel como homem e deve dedicar-se exclusivamente a fazer isso com as suas coisas. Pense bem, você tem trabalho, você está fazendo faculdade, sabe, você chega na faculdade, já está no terceiro curso e não sabe o que quer. Né? Quando termina a faculdade, tem ideia de trabalho para ter. Conheço um rapaz que estava planejando casar. Coitado, ele vivia, ele não tinha muita renda, ele não tinha estudo. Um presbítero da igreja chamou e ofereceu a ele o seguinte: ele trabalhasse com ele, porque evidentemente que ele conquistasse o trabalho seria dele, e ele iria, o presbítero da igreja pagaria para ele uma faculdade. Então, você passa no vestibular, a faculdade particular eu pago para você. E ele disse: mas Ricardo, eu tenho renda, como é que eu vou fazer para ir para a faculdade e tal? Eu pago as suas passagens. Sabe que faculdade tem? Livros, eu dou o valor mensal para você comprar na faculdade, você diz. Faculdade, passagem, livros. Resposta dele? Eu vou pensar. Eu vou falar tudo. Eu repreendi ele. Você é burro. Que história é essa? Você nunca terá uma oportunidade dessas na vida. Você devia ter dito sim na hora. Mesmo com o conselho, depois você está morrendo, lendo a Bíblia, você não tem a necessidade de se posicionar. Ele teria que ser o líder da casa, ele deveria tomar a decisão de manter a família, porque para isso ele precisaria de um bom trabalho. E aquela era uma oportunidade que poucos têm. Mesmo assim, ele não aceitou. E infelizmente hoje ele tem que batalhar muito para sustentar a família. Uma oportunidade de ouro, porque ele não é um cara decidido. Não é filho, sabe? E às vezes é culpa nossa mesmo, nós pais, mães, criamos filhos que não são decididos, que não têm ideia do que querem. Você e eu devemos ser homens duros e sensíveis, duros e delicados, firmes e delicados, para liderar a nossa família. O apóstolo Pedro diz então nesse texto que há um aspecto importante acerca da sua maneira de se comportar no seu lado. Eu queria pelo menos dar alguns princípios aqui para os irmãos sobre o que fazer. Eu queria que você abrisse então sua Bíblia rapidamente para a gente observar essas coisas na carta de Pedro novamente. Capítulo 3, verso 7. O apóstolo Pedro então diz que os maridos devem ser sábios no convívio com as mulheres e devem tratá-las com honra, como a parte mais frágil e coerdeiras da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as nossas orações. É interessante como Pedro coloca aqui o tratamento do marido com a esposa como uma dificuldade para as orações do marido. Um bom relacionamento do lar traria dificuldade, um péssimo relacionamento do lar poderia dificultar a vida devocional e o compromisso de Deus, o compromisso dessa pessoa com Deus. Mas é provável que o Espírito seja exatamente isso. Você não consegue orar e buscar a Deus, e nem mesmo o Senhor ouve você ou responde você, porque você não está sendo um marido correto, um homem correto na sua casa. Mas preste atenção na palavra honra, que está aí no texto. Dentre as coisas que Pedro diz que o homem deve fazer é que ele deve ter um convívio sábio com as mulheres, ou viver a vida comum do lar. Sabe, é o cara que está presente, ele é o cara que trabalha assim, que passa
o dia trabalhando, mas ele sabe muito bem quem é a sua, ele lidera a sua casa. Ele está lá, ele está em casa. Ele conhece os dilemas da sua esposa, ele dialoga com ela, ele conversa com ela, ele ora com ela, ele lidera a vida espiritual da sua família, ele sabe quem são seus filhos, os filhos não são desconhecidos para ele, ele conversa com os filhos, acompanha o desenvolvimento escolar, acompanha o desenvolvimento espiritual, ele sabe muito bem como é a sua casa, quais são os problemas que precisam ser resolvidos, ele planeja coisas que precisam ser modificadas, ele é o cara que está presente mesmo, ainda que ele tenha que trabalhar o dia inteiro, mas ele sabe muito bem como é que a vida da casa dele está presente no lar. O cara aqui, quando chega em casa, ele vai para a sala, liga a TV e fica assistindo a TV, e todo momento de relacionamento que ele tem com a esposa é conversar longas horas enquanto assistem um filme altas horas da noite. Então ele está presente, ele realmente está lá, ele é ouvido, ele tem opiniões concretas, ele ora com a sua esposa, ele é sensível às necessidades dela. Está presente. Essa é a ideia da expressão viva uma vida comum lá. Estejam presentes na casa. Na época de Pedro, tanto quanto a nossa, os homens também tinham que trabalhar muito. Mas depois vem a palavra honra. Ele diz que você deve tratar com honra. Com honra. A sua esposa trata-nas com honra, com dignidade, com valor. E aí o apóstolo Pedro fala dessa honra que você deve dar a ela por dois motivos que já expliquei para vocês. Primeiro, é que essas mulheres são mais frágeis. Segundo, é que vocês, crianças, são herdeiros da vida eterna. Como é que você poderia tratar a sua mulher com honra? O pastor Marcos Bispo, nesse livro, dá algumas dicas que eu acho que são interessantes para nós também. A primeira dica que ele dá é: trate com honra fisicamente a sua esposa. Fisicamente. A mulher é a parte mais frágil. Você que está no texto? Olha lá o texto. Ele é a parte mais frágil. Como diz a versão atualizada, ele é o vaso mais frágil. O que isso quer dizer? Fisicamente ela é mais frágil que você. Um homem dominado pela raiva facilmente machuca uma mulher. Ela é facilmente. O mais frágil dos caras, quando possesso de raiva, pode machucar de forma mais séria. Então, fisicamente, elas são mais frágeis. Não somente fisicamente, né? Emocionalmente também. Mas a ideia aqui é que você deve tomar cuidado com a maneira como você trata fisicamente a sua esposa. Se você pegar uma mulher e botar no ringue, você sabe que vai ganhar. Tem jeito. E aí, a questão é: você já viu um homem batendo na esposa? Ou então, você já empurrou a sua mulher, a sua namorada? Você já puxou, já agarrou com força? Já segurou firme? Você já levantou a mão contra ela? Já fez ameaças? Fez menção de usar força física? Ao menos uma vez você já deu aquele olhar de raiva para ela, fixo, violento, irado? Sabe, aquele olhar do tipo: não enche agora porque é hora de você ficar calado, não quero ouvir você. Alguma vez você disse: eu estou falando muito irritado, é melhor você ficar quieto para não estourar do seu lado? Já chegou a segurá-la pelo rosto? Você é intimida com a sua presença? Você faz o papel do valentão para confrontar a esposa? Pergunta se o pastor faz. Eu acho interessante esse negócio. Honrar fisicamente a esposa significa, queridos, não apenas que você evita fisicamente, mas também, às vezes, em ações e atitudes, palavras, olhares, você traz honra para ela também. Significa que ela encontra em você um abrigo seguro, e não um ambiente de hostilidade. Significa que você é gentil com ela. Significa que você usa a sua força física como uma bênção para ela, em vez de um perigo. Que você usa todo o potencial físico para protegê-la, e não o contrário. Então, honre fisicamente a sua esposa. Ele diz também: honre emocionalmente a sua esposa. Sabe, alguns homens dizem: eu não sou sentimental, eu não sou muito dado a romantismo, essa coisa de mandar flores no dia do aniversário, não é muito a minha praia. Só que isso não é verdade. Isso não é verdade. Homens e mulheres têm sentimentos iguais, têm as mesmas emoções, as mesmas sensações. A diferença são as expressões que são dadas aí. Nós expressamos isso de forma masculina, enquanto elas expressam isso de forma feminina. Mas as emoções são as
Para alguns caras, casamento é trabalho. Também é a função dele. Eu sou casado com a minha esposa. Então, como função, ele faz a sua parte e ele espera que ela faça a parte dela. E basicamente é isso. O que está acontecendo não é um vínculo emocional sério entre eles. Não há relacionamentos, não há diálogo, não há paixão, não há conversas. A sua esposa não conhece você. Ou também verbalmente a sua esposa. Como é que você fala com ela? Sabe? Você tem algum apelido maldoso para ela? Você leva o seu tom de voz quando está conversando com ela? Você faz ameaças a ela? Você faz uso de elogios indiretos para ela? Ou pior, você elogia outras mulheres de um modo que você nunca elogiou a sua esposa? Você tem gracejos extremamente simpáticos para suas coleguinhas de trabalho, para as irmãs da igreja, na frente da sua esposa? Ou pior, por trás dela, você, quando está conversando com seus amigos e ela não está presente, o que você fala dela? Você critica ela? Você a despreza diante das pessoas? O que você fala da sua esposa e da sua namorada? Então, muito importante. Eu conheço um rapaz que tem um problema dele. A esposa dele estava profundamente irritada também. Por quê? Porque ele tratava as outras mulheres com muito carinho. Jesus um carinho que ela não recebia dele. Sabe aquele negócio de elogiar demais? Eu fazia muito isso. Minha princesa, você está bonita mesmo. Sabe, a esposa dele se arrumou para ele. Bonita. Ele não disse uma palavra sobre se ela está bonita ou não. Ele entra na igreja, no primeiro irmão que ele conta, ele diz: como você está bonita hoje? Ele desce elogios o tempo inteiro para outra mulher que não nos esposa. E isso é triste. Isso não é ser homem, isso não é liderar a sua casa. Honre financeiramente a sua esposa também. Pague as suas contas. Arrume emprego, trabalhe. Está difícil arrumar trabalho? Lute. Sabe? Mas não deixe a sua esposa padecer por conta das suas irresponsabilidades financeiras. Você não é um adolescente que pega o dinheiro da mesada do pai e vai gastar com jogos do PlayStation. Você não é mais esse cara. Você tem contas a pagar, você tem comida para botar na casa, você tem filhos para criar. Você precisa ser organizado nas suas finanças. E você precisa honrar a sua esposa com isso. Não apenas pagando as contas, sustentando lá. Você precisa, como homem, cuidar para que ela seja bem suprida nas suas necessidades. Ela precisa receber de você aquilo que ela o suficiente para que ela possa viver bem tranquila. As nossas mulheres são extremamente preocupadas, muito mais do que nós homens, com as contas a pagar. Vocês sabem disso. Elas perdem o sono se a conta de luz atrasou. Você fica tranquilo se a conta de luz atrasou 2 ou 3 dias, você vai pagar, não tem problema nenhum. Mas elas ficam imaginando os juros que vem disso aí. Para elas isso é muito sério. E se você não é responsável por isso, então você não está honrando a sua esposa nesse sentido. Quantos homens não esconderam da esposa a bancarrota financeira que eles causaram no casa? Deixaram de pagar algumas contas e quando se viu o problema, ele já estava no nível elevadíssimo. Conheci um rapaz que teve que vender o carro para pagar as dívidas. O grande medo dele era contar para a esposa dele, então muita dívida que ele tinha a contar dele. Ele tentou se matar por causa disso. O medo da esposa descobrir um roubo financeiro, porque parou de pagar as contas. E se você sabe, conta de cartão e aquela prestação de carro, se você deixa de pagar 2, 3 dias, você está perdendo. Honre financeiramente sua família, honre sua esposa financeiramente, cuidado nesse sentido. Honre tecnologicamente a sua esposa também. Sabe o que significa isso? Sabe quando chegar em casa, ao invés de você passar horas assistindo filmes ou jogando online com seus amigos pela internet, ou passando a vista nas últimas conversas do Facebook, você chega às 7 da noite, liga a internet e fica no Facebook, se for para dormir, você continua lá. E aí o que acontece? Não há mais diálogo, não há mais intimidade, não há namoro, não há aquela presença do marido apaixonado, flertando com a sua esposa, gastando as preciosas horas da noite após o trabalho, dignificando ela com o seu carinho. Ao contrário, a coisa mais emocionante e apaixonada que você faz é assistir um filme com ela juntos à noite. E se é quarta-feira, jogo de futebol, e o seu time está jogando, a Deus da esposa. Ainda mais se você é feliz, tem um monte de gente para ver.
mulher desse jeito, né? É o jogo do Flamengo, vamos lá. Certo. Depois o rapaz que se casou com passava de mel, ele assistiu o jogo do time em São Paulo. Olha uma vez. Esposa apaixonadíssima foi. Então você talvez hoje à noite vai chegar em casa, caramba, não precisa assistir a TV mais, não, gente. O jornal você pode ler depois, você vai na internet depois, mas as horas que você poderia ter de diálogo com a sua esposa, de amor e relacionamento com ela, você não tem. E aí daqui a algum tempo você está frio, o relacionamento com você está frio, vocês não moram mais. Vocês não saem mais ao cinema, vocês não saem mais para jantar, sabe? Você não paga mais uma babá para ficar com os filhos para sair com a esposa à noite. Você não tem o dia do casal, você não tem mais isso. E quando você chega em casa, ao invés de cuidar da sua esposa, você está na internet e quando assiste a TV. Já viu isso? O cara está com o tablet na mão, acessando a internet, ligando a TV, assistindo o jornal, um filme, um programa, alguma coisa enquanto acessa aqui o Facebook. Mas agora ele está numa outra rede social, ele abre outro blog, ele abre o site e ele passa horas ali, vidrado com aquelas coisas, mas ele não conversa com isso. Pergunta a você, isso vai ser cabeça na casa? Agir dessa maneira, é ser homem lá? O convite de Cristo para você é tê-lo como seu modelo de masculinidade. Sabe, o modelo de masculinidade é isso. Não são os lutadores do MMA, nem tampouco os cantores de sertanejo universitário. Esses não são padrões de masculinidade para nós. Né? Eu sei que tem gente que gosta de sertanejo universitário, a ciência, nem todo mundo tem muito bom gosto. MMA não são esses dois padrões. O que você tem é Cristo. E se você ler sobre Cristo, ele é duro quando tem que ser duro, firme quando tem que ser firme, mas ele é sensível às necessidades, ele cuida das pessoas, ele protege as pessoas, ele está junto delas. O que Cristo quer de você é que você seja firme. Quando você está no seu trabalho, você é um leão, você faz de tudo para ser o melhor no seu trabalho. Sabe, quando você vê injustiças, você é firme quanto a isso. Quando você vê sua família sendo ameaçada, você está pronto para morrer por ela. Por outro lado, você sabe dizer, eu te amo com seu filho. Você ouve o que seu filho tem a dizer. Você conversa com ele. Você conversa com sua esposa. Você ouve as preocupações dela. Você se preocupa com ela. Você não se irrita com os sentimentos que ela está expressar para você. Você dialoga com ela. Você conversa com ela. Você se abre com ela. Você é muito sensível ao emocional das pessoas. Meu convite a você é isso. Como homem, a gente começar a pensar nessas coisas, e vocês têm uma longa jornada juntos com o seu pastor e com a liderança dessa igreja para pensar masculinidade juntas, eu consigo pensar nisso. Será que eu sou um cara duro e delicado do modo que Jesus era? Ou eu ainda sou aquele adolescente de 14 anos, apesar de já ter 36, eu não saio da barra casado também? Ou eu sou um adolescente casado, que deixa a esposa no quarto enquanto estou jogando online com meus amigos? Ou sou um cara irresponsável que não paga as contas, que não lidera o lar, que não cuida do bem-estar da família? Convite Cristo para você. Você seja firme e sensível. Você imite o Senhor. Você ama a sua esposa como ele amou. Você cuide dela. Você a proteja. E você a guarda. O cara que se aproximar da minha filha, quando ela tiver uns 18 ou 20 anos, vai ter uma conversa muito séria. Eu não sei os pais aqui que tem meninas, mas o cara vai ter uma conversa séria comigo. Eu não vou deixar uma coisa assim barata, não pode ser. Ela tem os medos dela e eu não vou entregar minha filha para um louco irresponsável, um meninão que não sabe o que significa ser homem. Se eu fizer isso, eu não estou amando a minha filha. Eu não vou amá-la. Pense bem. Se a sua esposa fosse sua filha, você daria a mão dela para se casar com você? Pense sério. Deus usa tudo. Conselho de leitura, então: sexo, amor, sexo, cumplicidade de outros prazeres a dois. Thomas Nelson, O Homem Segundo o Coração de Deus, no livro da cultura cristã do pastor D'Antonioni. É um livro excelente para a masculinidade. Maridos em Busca da Excelência, da editora Nutra. Esse livro é muito bom. É um dos
melhores livros que eu li sobre o papel do homem como líder do lar, Maridos em Busca da Excelência. É excelente para você ler. Aqui em São Luís só tem uma editora que vende esses livros, uma livraria que vende esses livros, é a Livraria Filadélfia, infelizmente só tem lá. Esse livro, inclusive, eu também só encontrei lá, mas então, lá na Maranata, no centro, também tem esse livro aqui. E o Homem Segundo o Coração de Deus você vai encontrar na Maranata e também na Filadélfia, você pode encontrar nessas duas livrarias. Leia essas coisas. Esses pastores, esses homens passaram por momentos muito importantes de educação. O bispo é pastor de uma igreja em Seattle, onde a maioria dos homens são extremamente machistas, onde o número de estupros era muito grande. Então eles trabalharam durante muitos anos com esse tipo de problemas. Eles têm muitas respostas interessantes para os problemas que nós vivemos em nossa sociedade aqui também em São Luís. Você deve ler. O Dandoriano tem uma excelente abordagem bíblica teológica do papel do homem no lar, na igreja, e da relação de amizade que deve existir entre os homens. E a liderança masculina, o capítulo sobre isso vale o livro inteiro. Já vale o livro inteiro. Esses dois livros são importantes. Já o Maridos em Busca de Excelência apresentam para nós um modelo de liderança bíblica que é realmente ideal para a abordagem do meio psicológico do século XXI. Você precisa de um modelo mais bíblico, e esse livro traz essa abordagem para você. E se você é um adolescente, está querendo avançar um pouquinho na sua idade, nos dilemas como adolescente, é um livro de dois gêmeos filhos, irmãos de Joshua Harris. O nome do livro é Radicalize. Ele tem uma abordagem interessante para adolescentes sobre como ser um adolescente, um jovem que faz diferença na cultura da sociedade, que tem o seu papel como homem ou como mulher e seu papel em Cristo Jesus. Radicalize o nome do livro. Se você tem um filho adolescente, compre esse livro e apresente para ele, dê para ele ler e use com seus adolescentes. Vai ajudar muito algumas abordagens que vocês precisam ter com eles. Deus abençoe esse ministério, pastor da igreja, os presbíteros, os irmãos, e que esse momento de conversar com os homens aconteça mais e mais. Nesse diálogo que vai ler a luz das escrituras, os irmãos possam começar a perceber que há um jeito diferente de ser homem vivido pelos homens dessa igreja. Diferente do que a gente tem visto por aí, muito machista, ou muito covarde, ausente, ou sensível demais. Homens bíblicos, homens centrados, homens que honram suas mulheres, homens que glorificam a Deus, sendo homens. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.